Oi, tudo bem? O mundo dos criativos não é tão inacessível, não. Mudando o seu mindset, o seu comportamento, dá para treinar o cérebro e cultivar novos hábitos para se tornar um profissional mais criativo e, claro, mais raro no mercado. Este é o tema do Paraíba SA de hoje. E o programa traz também uma reportagem sobre como os paraibanos estão se virando no mercado informal. Essa é uma boa porta de entrada para se formalizar e realmente empreender. Então, seja muito bem-vindo ao Paraíba SA. Seu programa de economia, mercado, negócios, carreira e empreendedorismo está no ar. Muitas pessoas encaram a criatividade como um dom, algo que deve nascer com você para que seja colocado em prática. Mas já se sabe que a criatividade é um mindset, ou seja, uma postura mental que você pode adquirir, treinar e desenvolver cada vez mais. Profissionais de diversos setores concordam que quem trabalha com criação diariamente não pode mais usar a desculpa de crise criativa. É preciso suar a camisa mesmo. E colocar a criatividade em prática requer beber de diversas fontes. E hoje eu recebo aqui no estúdio dois criativos. O Caio, que é um artista e empreendedor, Caio Viana, e Fábio Bandeira, que é consultor de marketing e escritor. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu acho que o programa vai ser bem alegre hoje, bem criativo, para a gente expandir aí realmente o nosso mindset e beber aí das fontes criativas de vocês. A intenção é essa, né? Vamos lá. Vamos lá. E eu começo a nossa conversa perguntando por que as pessoas se autodefinem como não criativas. Não sei se vocês percebem isso aí na conversa de vocês, né? Fábio, você que é consultor e Caio, que é um empreendedor. Como é que vocês percebem isso, que vem de pesquisas, claro, mas vocês percebem isso no dia a dia? Fábio, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no programa, né? Obrigado pelo convite, para mim é uma satisfação estar aqui. E realmente existem algumas pessoas que botam barreiras, limitadores, muitas vezes até pela questão do próprio medo de arriscar, né? Nesse medo de você, de repente, fazer alguma coisa de errado, preferem parar ali e não ativar essa criatividade. E a criatividade acaba sendo o fomento da inovação, o fomento de coisas maiores, né? Se a gente for olhar dentro da nossa estrutura de negócios, né? Tantos negócios, eles surgem justamente por essa quebra, essa ruptura, né? E eu acredito que, às vezes, as pessoas acham que a criatividade está muito ligada à arte, como você mesmo bem apresentou aí. E a criatividade, ela está justamente para resolver problemas. E o empreendedor encontra isso todos os dias. E justamente as empresas, os negócios estão aí para resolver problemas. Por isso que tem que usar bastante criatividade. Às vezes as pessoas acham que a criatividade é só para quem trabalha nas áreas criativas, arquitetos, artistas, publicitários. E não, a criatividade ela está para todo mundo, né? É uma condição humana. Isso a própria ciência fala. Como é que a gente deve fazer? Qual é o primeiro passo que a gente deve encontrar o nosso processo criativo? Eu sei porque minha mãe é artista plástica e eu me lembro assim, eu criança chorando e mamadeira, isso e aquilo, e a minha mãe lá pintando lindamente, conseguia buscar essa criação dela dentro daquela bagunça que era uma casa, mãe de 2 filhos, enfim. Como é que a gente deve buscar o nosso processo? Tem algum segredinho para isso? Veja bem, na verdade não existe uma fórmula. Cada pessoa ela se adequa a uma realidade. O próprio Woody Allen, por exemplo, ele disse que quando tem essa coisa do bloqueio do processo criativo, ele para tudo, vai lá no banheiro dele e toma um banho. Então, o tomar banho relaxa o deixa relaxado ao ponto dele voltar e continuar escrevendo. Então, cada um, às vezes as pessoas vão se inspirar na praia ou no seu próprio quarto fechado, ouvindo aquela música. Então, não existe uma fórmula que, pelo menos cientificamente falando, que as pessoas façam isso e você vai encontrar o teu processo criativo. Até porque tem pessoas... Eu, por exemplo, eu produzo muito mais criações de madrugada. É uma loucura isso, né? Porque durante o dia a gente tem que estar trabalhando. Mas o meu processo criativo sozinho, de madrugada, é muito mais... Às vezes, numa madrugada eu consigo fechar um projeto. Mas no seu processo criativo, por exemplo, no espetáculo Criativo Eu, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você buscou de outras fontes também para você criar? Você conversou com outras pessoas? Você viajou? Você fez alguma coisa que te deu, de repente, algum insight para você começar esse projeto? Boa. Viagem literal, né? Tanto nos livros quanto em alguns lugares. Eu morei no Rio durante muito tempo. Então, a minha carreira continuou lá, a carreira artística e também o empreendedorismo.
Então lá eu tive acesso a muita coisa. Então sempre que eu posso, estou viajando para ver questão. Às vezes a trabalho, aproveito a cultura do local. Então, livros, por exemplo, tem um livro que eu sou apaixonado, do Kevin Ashton, que fala a história da criatividade, que conta a história desde o início do mundo, assim, praticamente sobre criatividade. E o grande barato é que 90% ou mais do livro fala justamente que o criar vem do trabalhar. E é uma coisa que eu acredito muito. É criar, é buscar informações, é ver coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Não existe uma fórmula, eu sou criativo ou eu não sou criativo. Todos nós somos. A ciência diz que a gente tem o mesmo princípio criativo. Todos nós. Independente se eu trabalho com exatas ou se eu trabalho como publicitário. É interessante porque nesse processo de gerar mais criatividade vem muito de beber realmente fontes diversas. Uma viagem que não precisa ser necessariamente a trabalho, com uma busca da criatividade, mas uma viagem a lazer, ele pode trazer muitas referências e adicionar para o repertório muito grande. Os livros são um alto índice de você conhecer, entrar em outros mundos, em outros universos e trazem e refletem ainda mais essa criatividade. Um bom papo, acoberto de um bom vinho, também vai gerar níveis de conhecimento e de interesse muito maior. Então, se a pessoa quer despertar essa criatividade, ela tem que estar aberta a mais conhecimento, a mais essa vontade de aprender e com isso, naturalmente, você vai despertando outros olhares e contribui bastante. E essa quebra de eu não sou criativo porque eu não preciso trabalhar com criatividade, como é que a gente quebra esse ato que a gente tem na nossa cabeça, no nosso cérebro? Como é que a gente treina isso, Fábio? Acho que tem que ser uma questão, você tem que responder isso para você mesmo, né? Então tem muita gente que realmente coloca como uma barreira e não quer ultrapassar, mas os limitadores que às vezes estão dentro do nosso consciente, nós mesmos temos que buscar quebrar esses limitadores. Então uma forma que é muito interessante, eu escrevo com bastante frequência e às vezes tem esse processo, caramba, e o que eu vou escrever? Mas quando eu começo a ter uma rotina daquele tipo de atividade, o texto flui de uma forma tão natural, né? Então, você começar esse processo de uma vez, aquilo que você acha que não é a criatividade, tem todo um início. Precisamos resolver um problema. Foi muito interessante o que o Caio falou, que a criatividade dentro do mundo dos negócios vem para resolver problemas. Então, vamos fazer um brainstorm. O que é o brainstorm? Né? Aquela tempestade de ideias ali. Vamos colocar várias ideias. A partir daí, quais os pontos que a gente pode ir adicionando? Então, é forçar a nossa capacidade intelectual de pensar e isso vai gerando essa quebra. Então, essa teoria de que as boas ideias e a criatividade, elas não são como o cachorro que você chama e vem. Ela é igual gato que vem quando quer. Isso não existe, então. Olha, a gente pode provocar essa chegada mais rápido, né? Uma coisa que é muito interessante, existe um livro chamado Imagine, né? Que é Como Trabalhar com Criatividade, que é um livro fantástico, foi feita uma pesquisa lá americana e é uma das bases do espetáculo Criativo Eu. E uma coisa que é super simples é você olhar para o problema, seja no trabalho ou na vida, e você pensar como criança. Peraí, eu não estou conseguindo resolver isso. Deixa eu ver o que uma criança faria nesse caso. Porque a criança, Andréia, todos nós nascemos super criativos, né? Apesar da escola no mundo inteiro não fomentar tanto a criatividade. Porque todo mundo fala, a criança tem que ser criativa, mas quando o criativo é diferente na sala de aula, acaba incomodando um pouco, né? Porque todo mundo quer que todo mundo tenha aquele mesmo formato. Então, pensar como criança é uma forma de você resolver um problema. E outra coisa que é super interessante, assim, a cor azul, ela desperta na gente um insight criativo. Isso é cientificamente provado. Então, o escritório, a sala, lá onde você está escrever os próximos livros, né? Porque um está aí já lançado, o seu estúdio, o teu quarto, tua casa. Se você pintar pelo menos uma parede de azul, já vai te trazer esse ambiente criativo. Muito bom. Olha, e os profissionais que trabalham exclusivamente com a criatividade ficam angustiados só de pensar em crise criativa. É o caso das agências de publicidade e de branding. Nós vamos conhecer como é o dia a dia deles e, claro, saber algumas dicas também. Pensar fora da caixinha, inovar, criar, são atitudes necessárias para superar desafios na escola, no trabalho e na vida. Mas e quem precisa da criatividade como ferramenta diária no trabalho? Antes de tudo, é preciso fazer um planejamento. Começa pelo desenvolvimento do conceito que vai ser abordado nas campanhas publicitárias ou nos jobs de rotina que a gente desenvolve. Esse é o Diego,
Ele é diretor de criação de uma agência de publicidade. Para ele, ser criativo não é um dom. A criatividade vai muito além disso. Vem de estímulos, da cultura, do trabalho, dos erros e dos acertos. E é essa gama de fatores que ajudam a desenvolver a criatividade. Mas e quando o trabalho é em conjunto? Várias cabeças pensando em um mesmo objetivo. Ou melhor, na mesma peça publicitária, no caso dele. Ajuda? Atrapalha? Trabalhar com criatividade é desafiador. E aí, como diretor de criação, a gente já conhece as características, tanto pessoais e profissionais da equipe, que eu acho que isso é fundamental, e aí tentar extrair da melhor forma possível a característica de cada um, demandando as funções e atribuições de cada job, para que aí a gente consiga extrair da melhor forma possível a qualidade de cada um. É como um maestro numa orquestra sinfônica. Tem que comandar, observar, escutar cada músico com atenção. Cada regente tem suas especialidades e diferenças, um vasto repertório a ser explorado. Mas e quando esse repertório de ideias parece já ter se esgotado? É contar com repertórios diferentes, né? Então, na agência a gente tem muitas cabeças para poder dar essas ideias e acaba que uma contribui com a outra quando existe algum tipo de bloqueio. Unir os repertórios, né, no caso, é que formam boas ideias. Então, uma cabeça só tem uma ideia, a outra acaba complementando, vai nivelando, vai aperfeiçoando para que saia alguma coisa legal. E tudo influencia. Os desesperos, a ansiedade, o estresse do dia a dia são aliados para o que a gente chama de bloqueio criativo. Mas contra isso, as empresas já sabem o que fazer. Existem algumas técnicas, algumas coisas que a gente tende a fazer para esse desafio, que é enfrentar o bloqueio. Eu, particularmente, procuro me manter bem informado, procuro ler de tudo, escutar de tudo, porque é através desse background cultural que a gente desenvolve que a gente vai ter essa bagagem para, num momento desafiador desse, de quando ameaçado existir esse bloqueio, a gente pegar referências que a gente tem. Eu acredito que dentro do ambiente, quando você sai um pouco da sala, você vai tomar um café, você para um pouco para poder organizar as ideias, pega um livro, dá uma lida, uma revista, ver alguma referência, até uma música pode te ajudar. Então, todas essas ferramentas acabam que contribuem, né, quando você está com esse bloqueio, né? O que você encontra que consegue meio que distrair a mente, acaba por contribuir para você sair do bloqueio. Então a gente acabou de assistir o caso de duas empresas, né, que lidam muito bem com isso, que tentam aí no dia a dia incentivar a criatividade nos funcionários, mas no caso de uma empresa que não seja necessariamente voltada para a arte, para a criatividade, como é que um líder pode incentivar essa criatividade com a equipe, com o time, Fábio? Hoje em dia tem até uma metodologia que é bem interessante, que é Design Think. E dentro dessa metodologia, ele vai desde esse processo de entender por completo qual é o problema, se coloca as pessoas dentro desse viés do problema, num mapa meio de empatia mesmo, e a partir disso você vai quebrando esse processo até chegar a uma solução. Então é algo que muitas empresas já adotaram, essa estrutura do Design Think tem dado extremo resultado. E uma forma de líderes conseguirem gerar esse nível de motivação, mesmo sem utilizar um nível de metodologia, mas é fazer esse incentivo sempre das ideias. Como que você acha que isso pode melhorar? Como que você acha que isso aqui pode ficar? E a partir dessas ideias que vão surgindo, desse estímulo ao pensar, se provoca, né, diversas possibilidades também. E principalmente ouvir, né? Trazer metodologia ou não, mas ouvir. Às vezes o líder quer chegar com o resultado pronto. Ele quer envolver a equipe, mas ele não para ouvir. E às vezes a gente acha, fulano não é capaz de me dar uma ideia para solucionar isso. E às vezes essa ideia vem dos colaboradores que ocupam cargos mais simples mesmo, até como serviços gerais. Às vezes surge uma ideia. Por isso que é importante ouvir a equipe, incentivar, como o Fábio falou, e ouvir. Não basta só incentivar. Será que eu paro e escuto as pessoas? Será que eu dou atenção? E o criar está muito nisso, André. Ter atenção onde as pessoas não têm. Muito legal o que o Caio falou, porque até o momento, se a pessoa não realmente, o líder, ele até abre a possibilidade de ouvir ali, mas também se ele não implementa nada, se ele deixa parado e tal, as pessoas vão se desestimulando, né? Então tem que ter muito essa capacidade de ouvir e também de ser perceptível a, de repente,
a implementar algumas dessas criatividades, algumas dessas E a possibilidades. gente sabe que a inovação, que é uma busca de tantos líderes, de tantos gestores, é uma consequência deriva, né, do processo criativo. Sim, total. Criatividade e inovação andam juntos. Andam juntas. Eu vou pedir licença para os nossos convidados agora, porque a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta a conversar sobre criatividade, inovação e reinvenção. Não sai daí que eu volto já. Oi, nós voltamos com o Paraíba SA, falando sobre como usar a criatividade no trabalho. Aqui comigo no estúdio, eu recebo Fábio Bandeira, que é consultor de marketing e escritor, e Caio Viana, que é artista e empreendedor. Antes de continuar a nossa conversa, o Matheus de Souza traz a nossa Agenda SA, com os principais eventos do estado para empresas e profissionais. Anota aí. Fala pessoal, tudo certo? Olha, de amanhã até o próximo domingo estará acontecendo no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa, a Expofeira Paraíba Agronegócios 2018. O evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca e conta com diversos criadores de animais aqui do estado. Na programação, leilões, exposições, concursos e até torneios. Para outras informações, ligue 3048 6050. A KLA, Escola de Vendas e Negócios, e a CDL João Pessoa vão promover o seminário Fluxo de Caixa, Gestão de Crédito e Cobrança. O especialista no assunto é Samuel Marques, que irá dar dicas de como obter mais lucratividade no seu negócio. O evento acontece no próximo dia 18 no Hotel Nord Tambaú. Inscrições em 83 3244 6387. No próximo dia 26, acontece o primeiro Café com RH, com a palestra Recrutamento e Seleção em Tempos de Crise, com Pedro Henrique Moraes. O evento será no prédio da CDL João Pessoa e é gratuito, com direito a certificados, além de sorteio de brindes. Outras informações em 839-9664-5516. E para os profissionais da área de gestão empresarial, liderança de equipes e processos de negociação e vendas, a Associação Nacional para a Inclusão Digital, ANID, realiza nos dias 20 e 21 de setembro o curso Gestão Eficaz para Provedores de Internet. O investimento é de R$ 638 para sócios da ANID e R$ 778 para não sócios. Para saber mais, acesse www.anid.org.br. E para finalizar, a Master Coach Israela Ramalho estará ministrando o treinamento comportamental Start Day. O evento promete aos participantes expandir mais a mentalidade, aumentar a produtividade e alavancar a sua carreira. O investimento é de R$ 320, mas tem desconto para grupos a partir de 5 pessoas. Para saber mais, o site é startday.com.br. E por hoje é isso. Eu volto na semana que vem. Até lá! Muito bem, agora a gente volta aqui para o nosso papo, vamos voltar falando do seu livro, né, Fábio? O livro 7 Lições de Negócios da Casa de Papel, que é uma série bem bacana, que foi sucesso no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, e que o Fábio, super criativo, resolveu aí colocar o mundo dos negócios dentro desse entretenimento, dessa série bacanésima do Netflix, que eu adorei a série. Quero que você fale um pouco sobre o livro. Quando é que vai ser lançado novamente aqui em João Pessoa? Quero conversar sobre esse livro. Perfeito. É interessante, o processo criativo até da construção do próprio livro, ela acabou sendo muito rápido. Eu tive um convite, eu escrevi um artigo em um portal de conteúdo relacionado à Casa de Papel sobre estratégias, né? Até porque no momento que eu estava assistindo a série, eu comecei a visualizar, verificar alguns pontos da área de negócios, de carreira, que tinham uma certa relação. Escrevi esse artigo e, de repente, uma editora nacional, que foi o Universo dos Livros, entrou em contato comigo, falando, vamos escrever esse livro? Eu falei, caramba, né? Deu a trava criativa, eu, caramba, será que dá para escrever um livro? Aí fui em casa, eu falei, me dá 2 dias. Aí quando eu cheguei em casa, passei a madrugada escrevendo, daqui a pouco eu já tinha 20 páginas do livro. Aí eu falei, não, se eu dar um livro, dá muito mais, né? E a partir daí surgiu, tive a felicidade e a alegria de lançar na Bienal do Livro em São Paulo, fazer o lançamento recente aqui num dos principais shoppings também, numa livraria.
E agora a gente está também com a expectativa de fazer um outro lançamento agora em outubro, né, numa das universidades. E quando tiver tudo ok, eu peço para botar na agenda também esse novo lançamento, essa nova data. E esse livro ele acaba falando sobre liderança, sobre estratégia, sobre comunicação, sobre marketing, sobre vendas, enfim. A série La Casa de Papel é uma analogia, né? Então a gente pega essa analogia e traduz algumas lições de negócio que ao longo dessa minha carreira eu venho tendo e também trazendo algumas influências. Eu já tive a oportunidade de entrevistar tanta gente legal, como Philip Kotler, Cialdini, enfim, tem uma galera bacana aí também que eu trago algumas referências deles. O seu pai é jornalista também, né? Meu pai também Você é jornalista, também. exatamente. São 2 jornalistas em casa. Ah, meu Deus. 3, minha mãe também é Sua jornalista. mãe também. São 3. Que bacana. Tem alguma lição que você acha interessante aqui para a gente dividir com nossos telespectadores? Olha, são tantas lições. Uma lição, são 7. São 7. Aqui, É porque né? cada uma lição, ela, na verdade, ela é quebrada em várias. Mas uma que eu acredito que é fundamental é a inteligência emocional, né? Então, a gente tem uma capacidade de conseguir superar alguns desafios e não se alterar nisso. E o próprio professor, que é o personagem principal da série, ele que é o grande comandante desse assalto, que não é bem um assalto, porque as pessoas querem, na verdade, sem muito spoiler, né? Sem spoiler. Mas as pessoas, esses assaltantes, eles querem imprimir esse dinheiro dentro da Casa da Moeda. E o professor, ele acaba sendo um grande líder dentro dessa jornada, dessa equipe que ele monta. E são pessoas que têm muitos desafios, são pessoas que já vêm com algumas dificuldades e alguns problemas. E aí, com muita estratégia, com muito planejamento, com muita organização, coisas importantes para todas as empresas, né? Empatia também. Muita empatia. Ele acaba conseguindo direcionar essas pessoas para que se tenham menos explosões de inteligência emocional, né, e que consigam se remeter. Nem sempre sai como ele quer, e isso que deixa cada vez mais divertido a série e o livro também. Então fica a dica para a leitura e para assistir a série. Muito bem. Caio também está com um espetáculo super criativo, eu estarei lá dessa Olha, que vez. Que coisa boa. E aí, fala um pouco do espetáculo pra gente, o Criativo Eu. Criativo eu, é uma pergunta, É uma justamente pergunta. a pergunta que as pessoas fazem quando a si próprias, né? Quando a gente fala, você é criativa ou criativo? E elas dizem, criativo eu? E aí eu peguei essa resposta e transformei no título do espetáculo. Andréia, desde os 14 anos eu trabalho com teatro e já empreendo na arte, depois comecei a fazer consultoria e um montão de coisa aí na área de marketing. São 2 coisas que eu adoro, empreendedorismo e arte. E eu vi que nos eventos corporativos do Brasil inteiro, né, os modelos são muito parecidos, de palestras, aquele formato é muito parecido. E aí eu vi nisso uma oportunidade de juntar as minhas 2 carreiras, tanto de empreendedor quanto de artista. E aí nasceu o Criativo Eu. Isso é uma forma diferente de falar de criatividade para as pessoas. E não tem como falar de criatividade se você não conhecer bastante e se você não tiver grandes referências. Então é isso que eu pensei. Mas como montar um espetáculo de criatividade com muita criatividade? E aí nasceu o Criativo Eu, que é uma multilinguagem, né? A gente utiliza teatro, dança, música, poesia e muita tecnologia, muito audiovisual. Então é uma conexão. E sabe qual é o grande barato disso tudo? É que em todos os 4 atos do espetáculo a gente interage com o público. O público não é só passivo do espetáculo, ele participa. Por isso que a gente fala que o Criativo é um espetáculo experiência. Porque o que as pessoas, o que vocês vão viver lá é uma experiência literalmente. Ótimo. E além de pintar a casa de azul, tomar vinho, viajar, tem alguma dica bacana que o espetáculo traz pro público, né? Que você possa já dar um adiantamento aqui pra gente, sem grandes spoilers. Bom, uma coisa que é muito interessante para a gente criar é a gente olhar para as coisas. A gente está falando de inovação, e inovação é um dos 4 atos do espetáculo. A gente fala de arte, marketing criativo, sustentabilidade e inovação. Então, para inovar é o que já existe, o que é que eu posso fazer para melhorar aquilo. Então, faça sempre 2 perguntas. Olhe para qualquer coisa, seja na tua empresa, em qualquer lugar, na tua casa, na tua vida, e pergunte. Quando algo não acontece como você acha que deveria funcionar, pergunte por que não funciona. Pergunta a si mesmo, por que isso não funciona? E a outra pergunta, que é super bacana, é o que eu posso fazer para que isso funcione? Então, a gente tem que estar sempre pensando, provocando o nosso pensamento criativo. E pensamento criativo não é nada mais do que trazer soluções para as coisas. Data e hora e local. Boa, tá chegando. É o próximo sábado,
e domingo, dia 22 e 23, no Teatro Santa Rosa. Corre lá e compra seu ingresso na simpla.com.br ou na Academia Star. Muito bem. E o livro também nas melhores livrarias Nas do principais Brasil. livrarias, também pela internet, enfim. Você acha o livro bem fácil, né? O livro está Brasil afora. Muito bem, vamos assistir o espetáculo, vamos comprar o livro todo mundo. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Paraíba SA, foi riquíssimo o nosso bate-papo, já convido para voltar. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta uma reportagem sobre a economia informal. Com a alta do desemprego, tem muita gente ganhando dinheiro com criatividade e dedicação. Fique com a gente que eu volto já já. Oi, voltamos com o Paraíba SA. Com o alto índice de desemprego, se recolocar no mercado é um grande desafio para os brasileiros. Muita gente tem que se virar na economia informal, pelo menos para começar. Vamos conhecer algumas histórias. Assim que o sinal fecha, o trabalho dele começa. E quanto mais o sol tá forte, daqueles de rachar, mais as vendas aumentam. Sim, água. Fonte de vida e, por que não, fonte de renda. Pelo menos para o Bruno. Ele trabalhava na construção civil. Ficou desempregado e as contas começaram a chegar. Foi aí que ele resolveu vender água no sinal. Mas não de qualquer forma. Ele usou da criatividade. Assim, a partir de que você veste uma roupa social, você está chamando a atenção tanto do povo como do seu cliente. Porque assim, o que faz a diferença é você mesmo, através da sua roupa. Foi na precisão financeira que Bruno começou a vender as garrafinhas. O problema é que essa informalidade pode ser prejudicial para a carreira profissional dele. Mas não é só isso. A economia do país fica estagnada por não haver recolhimento nos tributos. Mas Bruno está focado nas necessidades e precisa vender mais. Por dia, são 120 garrafinhas de água vendidas e com aprovação dos clientes. Me diga o seguinte, além das sedes, que chamou a atenção dele? A elegância, né? Um cara bonito desse aí, bem vestido, trabalhando, tem que ser assim, que é para chamar a atenção mesmo e ganhar dinheiro. Criatividade que Jandair tem de sobra. Ele é projetista de brinquedos e teve a ideia de fazer este trenzinho aí. Aí fiz esse brinquedo aí para expor em umas exposições, depois comecei ganhando dinheiro com ele. E até hoje estou com ele trabalhando. Já percorreu o Brasil quase todo. O setor infantil teve um superávit nos últimos 2 anos. Um crescimento de mais de 45%. Ou seja, mesmo com a crise, o segmento não teve queda. Os pais não se recusam de fazer o gosto dos filhos, né? Pensando na independência financeira, empreendedores como o Jandair ou o Bruno, que por alguma necessidade tiveram que ser criativos, driblaram a crise e conseguiram sobreviver em tempos de crise econômica. O Paraíba SA de hoje está terminando, mas você pode assistir também o programa pelo portal de notícias Paraíba Total e pelo site OP9. Durante a semana, a gente também está na Band News Manaíra, na 103.3 FM. Muito obrigada pela sua companhia, uma linda semana para você, com ânimo, otimismo e muita ação. Eu te espero no sábado que vem. Tchau, tchau.